Oi pessoal, espero que todos estejam bem e hoje eu gostaria de explicar para vocês como é que se calcula o campo elétrico de um dipolo. Então vamos aqui para a apresentação, para que vocês consigam ver melhor as minhas transparências. Agora a pergunta é a seguinte, o que vem a ser um dipolo e para que a gente quer estudar um dipolo? Qual que é a importância dessa coisa na física? Então o primeiro que a gente vai querer mostrar nessa aula é calcular o campo elétrico do dipolo, né? Como eu já falei no título da minha apresentação, mas para isso a gente precisa entender, né, o que é um dipolo. E na verdade, para entender o que é um dipolo, a gente precisa entender uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que as moléculas, no seu estado natural, quando elas não estão ionizadas, elas são eletricamente neutras, só que elas podem atuar sobre outras cargas elétricas. Você fala, olha, mas a gente aprende que quando um corpo não tem carga, ele tem as cargas positivas e negativas se somam, ele é neutro, ele não faz nada. Não, na verdade ele faz. E na verdade ele faz porque na maioria das moléculas existe uma simetria na distribuição de carga, tá certo? Então as cargas elas são neutras, o mesmo tanto de elétrons que você tem na eletrosfera é igual ao mesmo tanto de prótons que você tem nos núcleos dos átomos que formam aquela molécula, só que elas estão distribuídas de maneira assimétrica. E isso faz toda a diferença. E o exemplo mais claro que nós temos disso é a molécula de água. Se você olhar para a molécula de água, estou fazendo um esquema aqui bastante simples, você tem um oxigênio e você tem aqui os dois hidrogênios. O problema que acontece é que, na verdade, na molécula de água, os elétrons, ficam dois elétrons que estavam aqui nesses hidrogênios, eles pulam e ficam a maior parte do tempo próximos do oxigênio. Então o que acaba acontecendo é que a molécula de água ela acaba tendo um excesso de carga negativa nessa região, ou seja, dois elétrons a mais, e um excesso de carga positiva nessa região, ou seja, ela tem dois elétrons a menos. A gente pode fazer o esquema um pouquinho mais detalhado, tá? Não se preocupem com essa seta verde aqui, que ela não é importante agora entender o que ela quer dizer, mas é basicamente assim, ó, a molécula de água ela tem o oxigênio aqui e os dois hidrogênios colocados de tal maneira que eles fazem um ângulo aqui de 104 graus em relação, né, a 52 graus, ponto 25 em relação a essa vertical, então duas vezes esse ângulo aqui dá 104,5. E o que acontece é que essas famosas pontes de hidrogênio, você fica aqui com H positivo, porque o elétron dele vem para cá, esse também fica positivo, e você acaba tendo então um excesso de carga negativa na parte de cima da molécula e o excesso de carga positiva na parte de baixo da molécula. Então, se você imaginar qualquer outra carga que chegue próximo de uma molécula de água, você fala, bom, mas a molécula é neutra. Ela é, claro, mas só que se ela chegar aqui por cima, ela vai ver mais carga negativa do que positiva. Então, se você imaginar um elétron vindo por aqui, um elétron que está chegando aqui, ele vai ser repelido por essa parte superior da molécula. E se ele viesse aqui por baixo, ele seria atraído pela parte inferior da molécula. Mas é claro, essa conformação de molécula é bastante complicada. Você fala, olha, parece ser simples, mas na verdade não é. Se a gente quiser fazer conta com isso, é muito complicado. Então o que a gente precisa fazer, na verdade, né, é entender que a gente pode, numa primeira aproximação, numa simplificação, tratar essa molécula como se fosse basicamente carga negativa para um lado e carga positiva para o outro. E o mesmo tanto que tem de carga negativa aqui, tem de carga positiva aqui, porque como existe conservação de carga, se elétron sai daqui, eles têm que parar lá em cima, tá certo? Então, na verdade, nós fazemos uma aproximação que eu vou tentar desenhar aqui para vocês, que é bastante simples, que é o seguinte, tá? Normalmente, só para vocês não confundirem, os desenhos dos livros mostram a molécula de água dessa maneira. Você tem aqui o oxigênio em cima e os hidrogênios embaixo. É só uma questão de representação, você poderia desenhar isso invertido. Mas quando se trata da representação disso aqui, tá? Normalmente os livros colocam a carga positiva em cima e a carga negativa embaixo, tá certo? Ou seja, eles desenham essa simplificação de uma molécula de água
invertida, simplesmente, com o positivo para cima e o negativo aqui para baixo. E é justamente esse modelo simplificado de uma molécula que tem uma distribuição assimétrica de carga que nós chamamos de dipolo, tá certo? Então, o que é um dipolo elétrico? Um dipolo elétrico são duas cargas de mesma intensidade, mas de sinais contrários, separados por uma distância aqui que eu chamo de distância d. Então, esse aqui é o vetor que ligaria um átomo no outro átomo, tá certo? E por se tratar, na verdade, de uma representação de uma molécula, isso aqui é uma distância fixa e depende, obviamente, de qual molécula você está tratando, tá certo? É por isso que a gente diz que uma molécula, como a molécula de água, é uma molécula polar, ela tem polaridade, ou seja, ela é neutra, mas ela tem polaridade, ela tem uma distribuição assimétrica de cargas, e essa distribuição assimétrica faz com que os efeitos elétricos dela sejam diferentes do que se ela simplesmente fosse tratada como uma molécula neutra, tá certo? Então, o que eu vou desenhar, o que eu vou fazer hoje com vocês? Vou simplesmente pegar e calcular o campo elétrico que essa distribuição de cargas, esse dipolo, faz num ponto situado no chamado eixo do dipolo. Tá certo? Então, eu tenho de novo aqui um ponto P, ele tem coordenadas x igual a 0 e um y qualquer. A carga positiva ela tem coordenada x igual a 0 e um y igual a d dividido por 2. E a outra carga negativa, que a gente coloca o eixo de tal maneira que ela fica simétrica aqui, né? O mesmo tanto para cima, o mesmo tanto para baixo, ela vai ter uma posição que é 0 no eixo x e menos d sobre 2 no eixo y. Como eu falei para vocês, esse desenho aqui é o desenho de um vetor que liga a carga negativa à carga positiva. O vetor da carga positiva até o ponto é esse vetor que eu desenhei aqui em azul. E o vetor que liga a carga negativa até aquele ponto P é esse vetor aqui que eu desenhei na cor vermelha, tá certo? E fazendo isso, a gente consegue calcular de uma maneira bastante simples o campo elétrico que essas duas cargas fazem naquele ponto P do espaço. Então vamos lá tentar fazer essa conta e ver como é que fica o resultado. Bom, o nosso modelo simplificado, ele está aí do lado para vocês verem, né? E é muito fácil fazer a conta, porque a gente sabe a definição do campo elétrico. E se a gente calculou o campo elétrico dessa carga e dessa carga, basta somar os dois campos elétricos, eu tenho um campo elétrico resultante. Então, a gente tem a equação do campo elétrico que diz, olha, o campo elétrico é proporcional à carga, inversamente proporcional ao quadrado da distância da carga até o ponto, que nesse caso da carga positiva é essa distância, da carga negativa é toda essa distância, na direção do vetor, esse é um versor, né? Um vetor de tamanho 1, que dá a direção que vai da carga positiva até o ponto, ou seja, essa direção, e no caso da carga negativa até o ponto, ou seja, essa direção aqui. Que eu geralmente prefiro fazer desse jeito aqui, que é exatamente a mesma expressão. Se vocês viram minha aula sobre a soma dos campos de três cargas, né, eu posso escrever, ao invés de calcular o versor, eu posso simplesmente colocar aqui o próprio vetor R, que no caso da carga positiva seria esse vetor azul, e no caso da carga negativa esse vetor vermelho, e simplesmente dividir isso por R ao cubo. Só que no caso de uma dimensão, porque embora ele seja um vetor, a gente está ao longo da linha. No caso de uma dimensão é muito fácil, a gente pode simplificar a nossa conta, porque eu sei que esse vetor que essa carga vai fazer nesse ponto, ele está na direção positiva, né? Está apontando para cima. E esse campo que esse cara vai gerar nesse ponto, vai estar apontando aqui para baixo. Então, simplesmente, ao invés de ficar escrevendo vetor, eu vou representar, né, esse R, esse versor aqui. Eu sei que ele tem que ser, na verdade, o vetor 1 na direção Y, que a gente chama também de vetor J, ou versor J. E eu posso escrever diretamente, por exemplo, olha, o campo desse jeito vai ser proporcional à carga, a distância ao quadrado, né, vezes o J, certo? Então, isso aqui, né, sabendo que o Rzinho é o vetor na direção Y, eu já posso colocar direto. E você fala, mas como é a questão do sinal, a questão da direção, a direção é o eixo Y, ou é a questão do sentido, ele está para cima ou está para baixo? Bem, quem vai dizer se ele está para cima ou está para baixo é a carga Q. No caso da carga positiva, o Q é positivo, então esse vetor dessa carga está na mesma direção do versor J, e se a carga for negativa, isso aqui vai ter o sinal de menos, o E vai ser na direção contrária
ao do vetor J. Então, o campo dessa carga vai ser um vetor aqui para baixo. Se eu colocar esses resultados, é muito simples. O campo da carga positiva é o valor da carga dividido por 4πε0, e aqui fica a distância que o separa, que é a diferença dessas duas coordenadas, y menos d sobre 2 ao quadrado, na direção j. Já o da carga negativa é menos que, a carga tem valor menos que, sobre 4πε0, e a distância é a diferença sempre das coordenadas. De novo, é y menos d sobre 2, o que dá um y mais d sobre 2 na direção j. E aqui, por causa desse sinal, vocês veem que esse campo aqui, ele está na direção contrária desse campo aqui, ó, porque esse aqui é todo número positivo, multiplicando j, aqui é um número negativo, multiplicando, o número negativo. Temos um vetor apontando para um lado, outro vetor apontando para o outro, de tal maneira que eu posso somar os dois vetores e eu chego aqui nessa expressão. Então, essa expressão aqui é o campo de um dipolo, quando eu calculo, obviamente, esse campo em cima do eixo do dipolo, tá certo? Essa expressão já está me dizendo para que lado está apontando o vetor resultante. A gente sabe que, nesse caso, como esse ponto está mais perto da carga positiva, esse campo aqui vai ser, o campo da carga positiva vai ser mais intenso, porque ele está mais perto. E esse campo aqui vai ser menos intenso. Portanto, o vetor da carga positiva para cima é maior que o vetor da carga negativa para baixo e vai dar uma resultante para cima. Mas isso está já explícito aqui, ó, porque esse número aqui ele é menor do que esse número, e quando eu pego o inverso dele, isso aqui se torna maior que esse número, portanto a diferença é positiva, tá certo? Mas vocês falam, é só isso? Bem, em princípio é só isso, mas tem um detalhe muito importante que eu vou tentar explicar para vocês agora, que faz toda a diferença quando a gente está tentando calcular, então, um dipolo, o campo elétrico de um dipolo elétrico. Eu vou explicar isso para vocês em detalhes agora, para que vocês entendam o que está acontecendo, na verdade, tá certo? Então, vamos para a próxima transparência. Um pequeno detalhe muito importante, né? Você fala, você calculou o P aqui em cima. E se eu tivesse o P aqui embaixo? Bom, se eu tivesse o P aqui embaixo, o que muda? Muda a coordenada do P, que passa a ser 0 menos y. Se você pegar essa expressão que vale para qualquer y, você só tem que trocar o y por menos y, certo? Então aqui fica menos y menos d sobre 2. Aqui fica menos y mais d sobre 2. Se você prestar um pouco de atenção, você vai ver que esse número aqui ao quadrado é exatamente igual a esse número aqui ao quadrado. E isso aqui ao quadrado é exatamente isso aqui ao quadrado. Ou seja, esses dois números estão invertidos, ou seja, tem um sinal de menos entre eles. Portanto, se você está aqui em cima, o campo vai ser na direção positiva do y, e esse aqui, como isso aqui é menos esse valor, esse campo aqui embaixo vai ser apontando para baixo. Tá certo? Então, como eu havia prometido, vamos para a próxima transparência, que eu quero mostrar um negócio bastante interessante de toda essa história para vocês. Na verdade, o que acontece é que, via de regra, nas situações que a gente tem, na prática, aquela distância y é muito maior que a separação lá entre as duas moléculas. Desculpa, a separação entre as duas moléculas é d, mas se o y é muito maior que d, ele também é muito maior que a metade de d. Tá certo? Deixa eu voltar na transparência aqui. Embora eu tenha desenhado aqui próximo, para que coubesse, né, na tela, geralmente esse y é muito, muito grande comparado com essa distância aqui, com esse tamanho, ou a metade dele, tanto faz. Então, se você olhar desse ponto, significa que aquele termo no denominador, ele é muito próximo do termo do outro denominador, ou seja, esses dois termos aqui atrás, ó, eles são muito parecidos um com o outro, tá certo? Se eles são muito parecidos, fala, bom, então isso aqui é mais ou menos igual a isso, a diferença dá zero. Sim, a diferença é praticamente zero, porque, como eu estou falando, você não tem, se você está muito longe, né, você não consegue ver essa separação de cargas da molécula de água, por exemplo. Você simplesmente vê uma molécula neutra. Você só vai conseguir perceber que elas têm uma assimetria na distribuição de cargas se você chegar muito perto. Mas se você está muito, muito longe, isso aqui praticamente não tem diferença disso aqui,
isso aqui dá zero, que é o que a gente espera que aconteça, certo? É o que eu estou dizendo basicamente aqui. Só que vamos dar uma olhada quanto vale isso realmente. Vamos supor que essa distância aqui, tá, seja 100 vezes maior que essa distância. Então, vou pegar um exemplo, tá? Desculpa, 50 vezes. Vou pegar um exemplo, né? Então, o y é maior, 100 vezes maior que d sobre 2, ou seja, ela é 50 vezes maior que esse número aqui. Então, vamos supor que y é 100 e d é igual a 2, tá certo? Se você substituir y sem d2, você tem, na expressão do lado aqui à esquerda, você tem que 1 sobre 99 é 0,0102, 0,00102, tá certo? Ao passo que 1 sobre 101 é 0,0098, certo? Se você fizer a diferença entre esses dois números, você vai ver que ela vai dar 4 vezes 10 a menos 7, 0,000004, tá certo? Ou seja, 4 vezes 10 a menos 6, eu botei uma potência a mais aí. Ou seja, ele é muito próximo de zero, mas ainda assim é diferente de zero. E é justamente esse ainda assim diferente de zero que faz toda a diferença. É isso que eu quero explicar para vocês. Porque na maioria das situações, você chega, né, próximo o suficiente para embora a diferença dos dois campos sejam poucas, né, seja uma diferença pequena, ela ainda é suficiente para ser sentida. Tá? Mas como é que a gente faz isso, então? Como é que a gente vê esse negócio? Bom, a gente tem que fazer aí uma expansão em série de Taylor. Não sei se vocês um dia se perguntaram lá em cálculo por que a gente aprende essa bendita série de Taylor, e a razão dela, uma das razões, obviamente, é essa daqui. Porque quando você tem um número somado, um número 1, somado com uma coisa que é muito pequena quando comparado a esse número 1, né? Então, 1 mais alguma coisa pequena elevado a uma certa potência, a gente pode aproximar essa expressão de 1 mais n vezes aquele número, mais essa expressão n vezes n menos 1 sobre 2 fatorial, x ao quadrado, mais aí você vai ter n vezes n menos 1 vezes n menos 2 sobre 3 fatorial x ao cubo e assim por diante. Né? A condição é que esse x seja muito menor que esse número, tá certo? E o n tem que ser o número inteiro. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas tem que ser inteiro, tá certo? Se a gente olhar então para aquela expressão que a gente tinha no denominador, né, que é y mais ou menos d sobre 2 ao quadrado, né, no lado era y mais d sobre 2, no outro é y menos d sobre 2, nós tínhamos essa expressão aqui. Fala, mas espera aí, o que essa expressão tem a ver com essa expressão aqui? É simples, tira o y em evidência aqui, fica o y quadrado, e aqui fica o mais ou menos d sobre 2y, tá certo? E eu vou simplesmente reescrever isso agora desse jeito. Eu vou pegar isso aqui e jogar com a potência, né? Isso aqui é 1 sobre uma potência ao quadrado, ou seja, a mesma coisa que aquilo, a potência menos 2. Então, se você olhar para essa expressão aqui, tá? Isso é 1 mais uma coisa pequena, olha, 1 mais uma coisa pequena, elevado a uma potência, que no caso aqui é menos 2, tá certo? E isso é menor do que 1, porque, né, y, eu estou dizendo, ele é bem grande comparado com d, então a gente espera que isso aqui seja, certo, um número bem menor do que 1. Então, essa expansão aqui, ela é mais precisa quanto menor for esse número, tá certo? Então, eu vou deixar para vocês agora pegarem essa expressão, né? Desculpa, esqueci um sinal de menos aqui, é mais ou menos, aqui tem que ter um mais ou menos também, tá? Corrijam depois, na hora que vocês forem fazer a conta, tem que ter um sinal de menos. Eu gostaria que vocês pegassem essa expressão e calculassem usando essa expansão aqui. Se você fizer isso, tá? Você vai ter para o y menos d sobre 2 essa expressão aqui, ou seja, substituindo essa fórmula, né? Onde x é igual a d sobre 2y, mais uma vez e menos outra vez. E o n vale menos 2, essa expressão dá exatamente isso aqui. Já para y, 1 sobre y mais d sobre 2 ao quadrado, você vai ter uma expressão basicamente igual, só que troca o sinal aqui. Agora, lembra que lá na minha fórmula do campo, eu tinha a diferença desses dois números. Ou seja, quando eu diferencio, faço isso menos isso, tá certo? O que vai acontecer? Esse termo e esse vão se cancelar. Esse menos esse dá 2 vezes esse termo e esses termos se cancelam. Ou seja, né, a diferença que aparece lá na minha expressão do campo
é simplesmente igual, né? E isso quando o y é muito grande, tá certo? É igual, basicamente, a esse número aqui. Se vocês pegarem aquele cálculo, aquele exemplo que eu fiz, onde o d valia 2 e o y valia 100, né? Se você fizer a diferença e comparar com 2 vezes 2 dividido por 100, né, ao cubo, vocês vão ver que é a expressão que eu tinha lá em cima, tá certo? Então, vamos olhar aqui, né, voltando ao nosso campo de dipolo, o campo elétrico do nosso dipolo. O campo elétrico do nosso dipolo era isso aqui, ó. Mas eu estou dizendo que isso aqui é simplesmente igual, tá certo, a essa expressão aqui, né? Que pode então ser substituída no lugar disso aqui por esse termo, e eu fico com essa expressão. Então, na verdade, quando a gente está tratando de dipolo, é essa equação que nós usamos, tá certo? A gente não usa essa expressão, que está correta, obviamente, a expressão exata, certo? Mas a gente sempre usa essa aproximação, porque o cálculo do dipolo só se justifica para os casos em que eu tenho um y muito maior do que a distância d entre as duas cargas que formam aquele dipolo, tá certo? Se a gente olhar um pouco para essa expressão aqui, ela é bastante interessante pelo seguinte: a gente fala, olha, o campo elétrico a gente aprende que ele é proporcional, né, à carga, né, inversamente proporcional à distância. Aqui você tem uma expressão um pouco diferente, que você vê que o campo ele é proporcional sim à carga, mas a carga multiplicada pela distância entre as duas cargas. Ou seja, isso aqui mais ou menos, a gente pode interpretar assim, ele mede a força, a intensidade do dipolo, quão forte é o dipolo, tá certo? E já a distância, vocês podem ver que ele está caindo com o cubo da distância, né? Uma carga pontual, o campo elétrico cai como quadrado da distância. Um dipolo, você espera que ele tenha um campo mais fraco, que vá a zero mais rapidamente. Por quê? Porque um dipolo, se você se afastar muito dele, ele não tem carga, ele é visto como algo neutro, né? Você já consegue perceber a assimetria se você está relativamente perto dele. Então, é por isso que a gente espera fisicamente que o campo de um dipolo ele caia mais rapidamente para zero comparado com o campo de uma carga única, porque uma carga única não existe outra carga para, vamos dizer, mitigar, para diminuir o campo dela, tá certo? Então, como a gente tem esse termo aqui que fala, olha, isso aqui mais ou menos mede a intensidade, o quão bom o dipolo, quão forte o dipolo é costume a gente definir uma grandeza que mede essa intensidade, tá certo? E essa grandeza é chamada momento de dipolo. E esse momento de dipolo ele é definido como um vetor, porque se você olhar na expressão aqui de trás, tá certo? Você tem o D, lembra o D, voltando ao meu desenho lá atrás, se vocês lembrarem, o D é o vetor que liga a carga negativa à carga positiva, né? Desculpa, a distância. Agora, se eu multiplicar o D por J, é exatamente o vetor que liga uma na outra. Então, a gente, por tradição, define um vetor D, né, que representa o vetor que liga a carga negativa até a carga positiva, e chama essa grandeza, né, de momento de dipolo. A gente representa ela pela letra P, tá certo? Que é o Q vezes o D, né? E o D, ela, obviamente, ele pode ser escrito como a distância vezes o J. Portanto, se eu olhar para essa minha expressão, né, como eu tinha lá um Q vezes D vezes o meu J, eu tenho simplesmente aqui no lugar um 2 vezes P, tá certo? Então, voltando aqui, ó, de novo, só para vocês verem, se eu falar, olha, se D vezes esse J é o vetor D, esse D multiplicado por Q é o que nós definimos como sendo P. E a gente pode, assim, escrever o campo elétrico de um dipolo, desde que eu esteja no eixo do dipolo, tá certo? Nessa forma aqui, é proporcional à intensidade do dipolo, quão forte ele é, e inversamente proporcional ao cubo da distância que eu estou do centro do dipolo. Bem, era basicamente isso, tá certo? É uma dedução relativamente simples, o que complica talvez um pouco são aquelas expansões em série de Taylor, porque não nos parece uma coisa muito intuitiva, por que a gente chega naquilo e, né, naquela expressão e tem que fazer aquilo. E a verdade é que a gente não tem que fazer aquilo. Eu vou voltar de novo na expressão. Essa expressão aqui,
é a expressão exata e correta que nós temos. Ela é uma expressão, se você usar, vai te dar sempre o resultado exato que a gente sabe que tem que ser. Só que na prática, certo? Isso que acontece, a gente tem que pensar na aplicação dessa coisa. Na aplicação, quando uma carga chega a uma distância do dipolo relativamente grande, ela já começa a perceber a simetria de cargas no dipolo. Então, numa molécula de água, certo? Se uma carga, qualquer que seja uma outra molécula de água, por exemplo, chega relativamente, não precisa chegar muito próximo, mas chega a uma distância suficiente da outra molécula, ela sente a assimetria da outra molécula. Então, na maioria das situações práticas, esse efeito aqui começa a ser sentido quando isso aqui é relativamente grande comparado com esse número. E nesse caso, a gente pode simplificar isso e escrever essa expressão dessa maneira aqui, que é mais fácil, né? Porque aqui você tem que fazer a diferença dos números, pegar o inverso, depois fazer a diferença dos inversos e assim por diante. Aqui não, aqui você aplica diretamente essa expressão e obtém o campo elétrico, tá certo? A importância do fato da molécula ser polar, que é o caso da molécula da água, é muito, muito, muito grande, tá? Porque isso determina as propriedades físicas e químicas da água, tá? Toda molécula polar, e não é só a molécula de água que é polar, toda a química dela é fortemente dependente do fato de ela ter uma polaridade, tá certo? Isso explica, por exemplo, porque que quando a água congela, ela forma uma estrutura cristalina. O gelo tem uma estrutura cristalina, tá certo? Então, o conceito de dipolo, ele é muito importante porque ele basicamente determina quais são as propriedades físicas e químicas de qualquer molécula que a gente tem na natureza, caso ela tenha polaridade, ou seja, uma simetria de cargas, ou não tenha polaridade, tá certo? Eu vou ficando por aqui hoje nessa aula, e numa próxima aula, nós tivermos a oportunidade, eu vou explicar outras coisas para vocês. Fiquem bem, até mais.